Olá, bem-vindo ao The Doxers, podcast que você ouve agora, produzido pelo grupo da cadeira de Extensão em Filosofia da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal Fluminense, formado pelos impostores Brian Higgin, esse que vos fala, Davi Moura, Eduardo César da Silva, João Vitor da Costa Alves, João Vitor Passos de Abreu, Natan Rangel Gabrich e Pedro Henrique Pedrosa da Silva. No ar! Olá, bem-vindos ao podcast The Doxers, um podcast descontraído e educativo que vai tentar trazer algumas discussões de alto nível duvidoso sobre filosofia e arte, colocando nossos participantes para debaterem obras artísticas que se comunicam de alguma forma com pensamentos filosóficos de seus criadores. É um guia, na realidade. O que é isso, pelo amor de Deus? Este é o nosso terceiro episódio da série e por isso resolvemos chamá-lo muito criativamente Episódio 3. É um gênio, não! Neste episódio contaremos com a participação debatedora de Eduardo César da Silva e João Vitor da Costa Alves, que irão falar sobre filosofia e existência na primeira temporada da série Westworld. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que tiveram ouvido a gente aí no nosso podcast The Doxers. Boa noite, Brasil, boa noite, Galacta, boa noite, mundo, né? Boa noite, universo. Meu nome é João, tenho 22 anos, sou estudante de filosofia da UF e sou um ninguém nas horas livres. Esse papo de ser poeta desse tamanho assim, fazendo poesia, tu não acha meio ridículo, não, hein? Essa aqui, tô aqui com o Eduardo. Pode se apresentar, Eduardo. Eu já fui me apresentado, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe? Não. Você Eu sou o Eduardo, eu sou palpiteiro profissional e nas horas vagas eu estudo filosofia na UF. Acho que foi isso que eu falei na outra. O senhor acha essa piada válida? Quer começar falando, Eduardo? Não, você introduz aí a história aí, o enredo. Então, a série foi lançada em 2016 pela HBO. Que série, cara? Westworld. A gente já tinha falado. Desculpa. Caralho. E ela foi Que isso, meu irmão? Que grosseria é essa? um fenômeno instantâneo, assim, na primeira temporada. Que não é surpreendente, sejamos honestos. É um enredo bem ambicioso, que automaticamente, só pela sinopse, você consegue ver que ele já trata de questões filosóficas. E aí acabou se tornando uma série cult, por assim dizer, né? É de fato conhecida? Mas ao longo do tempo eu também não estava ouvindo mais falar dela, nem sabia como foi até cancelada, né? Ela foi cancelada, dizem que vai voltar, né? Mas aí na terceira temporada nem sabia que tinha lançado, aí depois que eu fui ver de novo. Mas antes da pandemia ela era um fenômeno, pelo menos isso eu posso dizer. A série se passa num parque temático, né? Um parque futurista, por assim dizer, em que os androides que são pré-programados a narrativas que são criadas pelos programadores lá, eles são chamados de anfitriões, esses androides. Eles servem ricos, pessoas ricas que vão lá nesse parque viver uma narrativa própria, elas fazem o que elas querem. Vou dar um exemplo. Eu e o Eduardo, a gente vai nesse parque, que a temática desse parque é o Velho Oeste, né? E aí lá a gente pode fazer o que a gente quiser, da maneira que a gente quiser. A gente pode matar gente, a gente pode ter relações afetivas. Os caras pagam uma bolada pra comer robô e matar robô, exato. É isso. Isso pode te dar problema. Exato, é uma coisa bizarra, simplesmente fora do padrão. Se é que a gente não padrão nisso. E aí, com o tempo, os androides, né, os anfitriões, eles vão ganhando consciência. Porque eles são pré-programados, mas eles ainda têm uma pequena pitada de consciência. Eles respondem por si mesmos, só que eles têm memórias já auto-implantadas e toda vez que eles dormem, eles são programados, a memória do dia anterior é apagada, eles vivem exatamente o que eles foram programados para fazer. Só que, a depender da escolha dos dos visitantes, né, que são chamados de, se eu não me engano, de recém-chegados, né, essa narrativa pode ir se espalhando, né, se ramificando. E com isso, várias coisas acontecem. O principal ali é a Dolores, né? A personagem principal é uma androide chamada Dolores. É a loirinha, né?
E ela é toda bonitinha, ela é lá da fazenda, ela mora com o pai dela. É muito engraçado, porque ela acorda todo santo dia e o pai dela tá sentado no mesmo lugar, ela faz exatamente a mesma pergunta pro pai. Só que aí, como eu disse, a narrativa ela vai se ramificando a depender das escolhas dos recém-chegados, dos visitantes. Então, tem um dia que um cara chega e mata o namorado dela do nada, por motivo nenhum, e fala que eles já se conhecem. Mas aí a Dolores, ela não lembra quem é ele. E aí ele vai lá e faz o que quiser com ela e mata ela depois. Aí no dia seguinte ele mata o pai dela e depois mata o namorado dela. E aí novamente faz aqueles atos ilícitos com a coitada Dolores, né? Mas aí, ao longo do tempo, né, ela vai ganhando autoconsciência, até porque os programadores, os donos ali do parque, eles conversam com os androides. Nesse espaço de tempo entre eles dormirem, entre o dia e a noite, por assim dizer, né? Aí sempre, tanto que a primeira cena da série é justamente esse momento em que a Dolores está conversando com os programadores dela. Ela está nua, porque ela é um robô, né? Então... Tá muito complicado, mas muito complicado mesmo, sabe? Inclusive a atuação do Anthony Hopkins é sensacional. Ele que é o Ford, né? Que é um dos criadores do parque. Pô, tem um vídeo que eu mandei lá pra vocês que o cara analisa a quantidade de microexpressões faciais que o cara faz na atuação dele. Tipo, a quantidade de sentimentos que ele consegue expressar, subjetividades e tal. O cara é muito foda. Homem não anda fazendo umas coisas dessa. Ele é lendário, ele é uma lenda. E... É do Metaforando? Não sei se... Não, é um outro maluco gringo lá. Então não importa. O que importa é que ele é maravilhoso, isso que... Se eu fosse mulher, com certeza eu me casaria com ele. Aqui, de cabeça, tu tá legal? Se casaria? Com certeza, né, mano? Ele tá velho, mas ué, fazer o quê? Aproveitar, né? Mas voltando aqui pro assunto principal. Então, como eu falei, a partir do momento em que a Dolores e os outros androides vão ganhando autoconsciência, não são todos mais, ok? Aí que começa a palhaçada, aí que começa o dilema da série. Não só a Dolores, mas também há uma prostituta chamada Maeve. Ela é parda, acredito eu, né? Muito atraente. Qual é a relevância dessa informação? A gente pode conversar numa boa. Acho que é a inclusão, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que é porque também do contexto, não sei. Aquela atriz que faz o Hobbit, o Norbit. Sim. Não é a Rasputia. É a namorada do Norbit. É a namorada do Norbit. A magrinha, ela. A magrinha, que a Rasputia fala que ela tá muito mais que ela só urso. Não, mas assim, é porque na hora, quando eu vi isso, eu falei, cara, era comum no Velho Oeste? Mas ok, não importa. Ela é atraente, né? Ela fica até com mulher. Aquela ali gosta da diversão, né? Tem quantos anos, cabecinha? E aí, só que ela acorda... Ela acaba despertando. Agora, não sei se é deixado explícito na primeira temporada por que isso acontece, talvez por um erro ali de programação dos caras. Tem a parada da filha dela. Não, na cena que ela acorda enquanto os caras estão operando ela, porque ela acha que ela toma um tiro ou alguma doença. Sim, verdade. E aí, no momento que ela acorda, e ela toma um susto, ela acorda atordoada, né? E ela pega até um bisturi e ameaça os caras. Peraí, porra, caralho. Os caras começam a falar assim, meu Deus do céu, estamos ferrados. Mas só que ela aceita voltar de novo para o parque temático para meio que mudar isso tudo, mas de dentro para fora, não de fora para dentro. Isso depois que ela desperta, né? Isso depois que ela desperta, depois que ela toma consciência. Mas ao longo da série... Uma coisa que eu até conversei com o próprio Eduardo antes mesmo de a gente começar o podcast, que na época eu não percebi, talvez eu não tenha me importado, mas depois que eu reassisti, eu achei muito estúpido da série, é que ela toda hora ela reafirma que ela é filosófica. Ela fica se reafirmando como uma obra que se aprofunda em temas que normalmente não são aprofundados. Tá chamando o espectador de burro. Exatamente. Né? Tá a fim de fuder meu cérebro, cara? Porra! Ela quer jogar na cara do espectador que ela é foda, o resto é bosta. Os personagens fazem perguntas explícitas, perguntas filosoficamente. Por exemplo, um dos criadores do parque pergunta pra Dolores: Dolores, você se acha livre? Cara, assim, vamos ser sinceros. Eu e você numa conversa aqui, eu vou te perguntar se você se acha livre. A gente sim, mas a gente é maluco, né? A gente é maluco, exatamente.
é a série querendo normalizar a loucura. O Ford, ele sempre tem... O Anthony Hopkins tem sempre uns debates filosóficos ali em torno dele. Ele e o outro cara que a gente depois descobre que também é um robô, o Arnold. Arnold, é ele mesmo, né? Não, o Arnold é o original, né? É o Bernard. Agora... É o Bernard. Que é o robô. Que é o robô, mas que... O original é o Arnold, que era o cara que criou o parque junto com o Ford. Ah, sim, isso mesmo. É. E aí, nas discussões deles, sempre tem um elemento filosófico ali. Eles falam de Ockham. Sempre, Eles citam... exato, eles citam Ockham. Isso... O problema é que a série, ela tem essa tendência que eu acho feio, porque eu acredito que é através do mistério... ficar implícito, né? Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma! Exato, porque é o mistério que vai trazer profundidade, né? É através do maravilhamento do mundo que você vai querer se aprofundar nele. O mistério instiga você a querer ir além, né? Não ironicamente, por isso que talvez muitas pessoas são fascinadas por true crime. Porque é algo misterioso, é um tabu. É uma coisa que, cara, isso não é comum, não é explícito, não tá na nossa cara toda hora. E talvez Freud tenha alguma coisa... Quem entende Freud é Eduardo, não sou eu. Talvez Freud tenha alguma coisa... o Brian. Talvez Freud tenha alguma coisa a dizer com isso, só que é uma observação que eu fiz com o Eduardo que eu acho que depois que eu reassisti a série, isso deu uma decaída. Tem um puta plot twist lá em torno daquele personagem do William. Porque fica alternando duas perspectivas, né? De um cara mais jovem e um cara mais velho, que depois a gente descobre que é a mesma pessoa. Exato. Tendo interações diferentes com a Dolores e tal. E aí a gente descobre que na verdade eram momentos temporais diferentes. Era o cara mais jovem e o cara mais velho. Só que isso aparecia em momentos... Por exemplo, em um momento aqui estava aparecendo o cara mais jovem, e depois aparecia ele mais velho. E a gente não passa pela cabeça de quem está assistindo, geralmente, que é a mesma pessoa interagindo. Um outro paralelo da série que é interessante, que não sei dizer se necessariamente um paralelo, mas talvez uma referência, é logo no segundo episódio, né, quando um garotinho, que ele é um androide, que ele vem de uma família rica, ele encontra um recém-chegado, né, e eles acabam se identificando muito. E o recém-chegado, ele até consegue meio que prever o que o garotinho vai dizer. E eu acredito que a série faz isso como uma demonstração dessa dicotomia entre simulação e realidade. E até também tem um autor que fala sobre isso, que eu não sei pronunciar se o nome dele exatamente se pronuncia assim, porque é francês, né? Eu acho o francês uma língua bem homoafetiva. Gente linguaruda. É o Jean Baudelaire. Baudelaire, isso mesmo. Baudelaire, escreve assim. É fundamental que se tenha preparo. Ah, não, peraí. Eu achei que era o poeta Baudelaire. Não, é do... Charles Baudelaire. Não, é só Jean, não tem Charles, não. É o livro Simulacro e Simulação. Simulacros e Simulação, do sociólogo e filósofo Jean Baudelaire. Então, Eduardo, voltando ao assunto, um dos tópicos abordados pela série é a relação entre identidade e liberdade, ou livre-arbítrio, como você queira falar, né? Como diria Jean-Paul Sartre... Nossa Senhora. Sartre. Nossa, Jean-Paul Sartre. Só fala Sartre, né? De acordo com Sartre, o homem está condenado a ser livre. E isso se reflete na Dolores e na Maeve. A Dolores é livre? Dolores é livre? É uma boa pergunta. Porque ela é a primeira a começar a se questionar, a começar a criar um nível de consciência maior. Porque todos os androides, eles têm um pouco de consciência. Então, tem um momento que a Dolores, quando ela se liberta, né? Ela descobre... Tem um momento ali que ela tem um diálogo, se eu não me engano, com o Ford, que fica numa... Ela estava acreditando agir de modo livre, mas ele mostra para ela que ele já tinha programado aquilo nela. Sim. Você é boa lembrança. De fato, essa questão da Dolores, ela é talvez o ponto principal, chave da questão, porque ela está diretamente relacionada ao dilema realidade-simulação, né? A Dolores, ela vive numa simulação, só que ela
tem um grau de consciência que, em comparação com outros androides, é um nível maior. Ela começa a perceber que ela está num looping. Ela começa a perceber... Ela lembra daquele cara... Eu esqueci o nome dele agora, mas ele é o desgraçado que sai matando todo mundo por puro prazer, e ele não pode ser morto porque ele é um recém-chegado. Ele é o que mata o pai da Dolores, a mãe e o pai da Dolores, depois mata o namorado dela. Ele é até poupar o namorado dela ali no primeiro encontro dele, só que o cara, né, tava tentando matar ele, não tava conseguindo, o cara burro pra cacete. Aí tomou tiro, morreu, o cara pediu. E só uma coisa, você tá mordendo os lábios, você tá excitado, mano? Ah, tá, entendi. Eu gosto muito de robôs. Guarda seus segredos pra você. Esse cara que eu falei que eu esqueci o nome, mas que ele é o vilão ali da primeira temporada, né? Você pode chamar ele de vilão, porque ele tem essa liberdade de fazer o que ele quiser. Ele basicamente entra ali dentro, podendo fazer o que ele quer. Os caras, obviamente, os programadores, eles meio que ficam receosos com algumas atitudes dele. Parece que ele toma algumas decisões que modificam demais a narrativa da questão. E isso provavelmente é o que estava influenciando os androides a criarem a autoconsciência. Mas essa questão a Dolores começa a perceber, ela lembra desse cara. Ele até pergunta no primeiro encontro dela se ela lembra dele, ela disse que não. Ou que ela pelo menos tem alguma faísca de lembrança, mas que não tem algo concreto. Uma das viradas é quando ela associa ele, quando ela percebe que ele é aquele mesmo cara da juventude, enfim. Então, exatamente essa questão que vai bater nessa tecla do Sartre. A pergunta se a Dolores tem liberdade é uma das perguntas que eu acredito que quando os roteiristas foram lá escrever a série, eles botaram assim no Word. Perguntas filosóficas da série. A primeira pergunta é justamente essa. Dolores tem liberdade? Olha, talvez, né? Eu acho que esse é um bom momento para falar sobre a discussão acerca de liberdade na filosofia, né? Porque, bom, existe uma discussão, existem duas posições principais acerca da liberdade que uma se chama compatibilismo e a outra se chama incompatibilismo. Se você partir do ponto de vista de que o determinismo existe, de que todas as coisas são determinadas por causas anteriores, então como isso se relaciona com o fato do homem ter ou não liberdade? Se tudo é determinado, as ações são livres? Então tem gente que acredita que sim, que há uma compatibilidade entre determinismo e livre-arbítrio, e tem gente que não, que acha que há uma incompatibilidade, que se tudo é determinado não há livre-arbítrio. Eu gosto muito de como Schopenhauer coloca essa discussão, que ele divide a liberdade em duas definições. Uma em termos de potência de agir, ou seja, se você for pensar na liberdade como a possibilidade de agir do modo que você quer, enfim, nesse sentido pode haver liberdade. Se você não estiver sendo constrangido por forças externas, você vai poder agir de modo livre. Mas se você colocar a liberdade em termos de potência de querer, da possibilidade de você ter controle sobre aquilo que você quer, então não há liberdade nesse sentido. Daí vem a famosa frase dele que aparece até naquela série Dark. O homem... Netflix, né? Uma série alemã, né? O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Então eu acho que tem um pouco essa questão. Se tudo que a Dolores faz é determinado, mesmo assim ela pode ser livre, é uma questão importante a se responder. Porque ela tem a possibilidade de desejar o que ela quer. Tem. Ela pode, em um momento, ela pode querer, por exemplo, não mais ver o namorado dela. Ela pode não querer... Ela é programada a sair, por exemplo. Toda hora ela é programada a sair de casa. Ela fala com o pai dela e ela vai, eu acho que... Ela no supermercado, se eu não me engano. Não é supermercado, porque não existia supermercado naquela época, né? Mas ela sempre vai comprar alguma coisa. E chegou num ponto que ela percebe que ela não necessariamente precisa fazer daquilo. Embora ela seja programada, embora ela sinta essa necessidade. E eu achei interessantíssima a sua abordagem, até fiquei meio molhado aqui. A maneira como você fala é instigante. O povo tem que saber quem tá por trás dessa safadeza! Tô retomando o que o Eduardo falou.
ele perguntou pra mim se a Dolores é livre. E eu tava indo nessa linha de raciocínio, né? Aí eu acabei... Foi culpa minha, perdão. Cara, telespectador. Então, mas aí a questão, a Dolores, ela tem vontade própria, né? Quando ela se liberta. É isso. Ela tem vontade própria, então ela teria liberdades em termos do que Schopenhauer chama de potência de agir. Mas em potência de querer, ela estaria talvez... Bom, fica a questão, né? Porque primeiro fica a questão de até onde os desejos são dela e até onde são implantados pelos criadores do parque. É interessante falar isso, porque será que não é por acaso que o criador do parque, e eu não vi a série, né? Não sei se tem alguma... Ele se chama Ford. Ford. Me lembrou do Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Você já leu? Não, eu acho que eu li há muito tempo. Não sei se foi esse ou se foi outro. Não lembro. Li na mesma época que eu assisti Westworld. Mas o Ford, eu não sei como é que se passa essa vila aí, né? É um parque temático, né? Por que o cara se chama Ford? Tem alguma relação? Cala a boca e fica quieto, porque senão agora eu levanto e te jogo dentro da privada. Então, eu acho que tem relação... A sua voz vai chegar aqui no... Tá vazando. Tá vazando. Ah, então tá bom. Então, eu acho que tem a ver com o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, que lá, nessa sociedade utópica... Bom, é uma sociedade... Vou entrar aqui um pouco. É uma sociedade dividida em castas. As pessoas são criadas em laboratório de acordo com a casta que ela vai ser designada. Alfa, beta, ômega, whatever. Não é Red Pill não, tá? Enfim. E, bom, nessa sociedade, por exemplo, expressões que a gente usa, oh meu Deus, por exemplo, lá eles usam oh meu Ford. É uma sociedade super industrial e eles têm como figura, assim, de culto o Ford, da Revolução Industrial. Então, eu acho que isso pode ser uma alusão o fato do criador do parque, o criador dessas inteligências robóticas, ser chamado de Ford, seja uma alusão a essa divinização do Ford no Admirável Mundo Novo, que é uma distopia, enfim, muito boa, recomendo aos senhores. Muito boa o seu insight aí, Eduardo. Caramba, você tá foguete afiado hoje, o foguete não tem ré. Eu li o livro na mesma época que eu assisti Westworld pela primeira vez, que foi 2019. Mas eu nunca fiz esse paralelo, interessantíssimo. Provavelmente deve ser inspirado mesmo, pelo menos na primeira temporada isso não deixa explícito, não sei se nas outras deixa, não me lembro, nem vou me lembrar. Mas na verdade é em relação à questão da consciência, não do livre-arbítrio. Porque a gente está falando que ela vai ganhando consciência, e provavelmente esse processo que tanto a Dolores quanto a Maeve, que é a prostituta, tem... de despertar a consciência, tem a ver com um conceito chamado mente bicameral, eu acho que é assim que se fala, que é ouvir a voz interna. É você começar a conversar consigo mesmo sobre as coisas ao seu redor, sobre a sua função, o seu valor, e a partir disso você vai ganhando autoconsciência sobre si e a realidade ao seu redor. Mas isso é totalmente socrático, né? O Sócrates não falava que ele tinha uma voz que orientava ele? Não sei porque ele não pendura logo uma melancia no pescoço. Daimon. Então essa bagulho bicameral aí, que eu não faço ideia do que seja, é tipo assim, é como se você dividisse a mente em duas partes, e aí você tem uma mente que fala com você e uma mente que ouve a outra mente falando. Exato, assim. É uma troca igual a gente tá fazendo aqui. O Ford pergunta pra Dolores, se não me engano é pra Dolores, o piano toca a si mesmo? E é literalmente, ele pergunta isso pra ela. E essa literalmente, acabei lembrando disso, e foi a partir dessa pergunta pra ela, aquilo que eu deixei também mais claro mais cedo, que a série ela parece que ela deixa explícita os assuntos que ela quer falar, e que eu acho feio, mas ok, eu sou chato, da questão da mente bicameral. E completando o que você Concordo. Que você é chato. Para com essa porra desse esculacho, tá? Tu tá se envergonhando, morou, cara? Tá bom. Parece que o tema da consciência ou da liberdade, parece que a forma que o robô, os autômatos, eles vão desenvolvendo consciência de si mesmo, porque consciência no sentido mais geral, assim, ele já tem a princípio, né? Uhum. Mas consciência de si, parece que tem uma relação que caminha junta, né? Uma consciência, à medida que eles vão gerando consciência de si, eles vão desenvolvendo liberdade também.
São duas coisas que parece que estão caminhando juntas. Sim, né? São intrinsecamente... Não são indissociáveis. Indissociáveis, exatamente. E essas duas questões, ela vai bater numa outra tecla, que é, né, explicitada lá na série, que é debatida lá na série, que é sobre ética e tecnologia. E que você até falou, Eduardo, da questão da liberdade da Dolores, né? E da possibilidade de que os recém-chegados, né? As pessoas que entram no parque, pessoas reais como nós, entram no parque, que elas podem fazer o que elas quiserem, porque os androides são simplesmente robôs, né? Eu lembrei também de um outro conceito chamado, acho que é especismo, o nome. Mas isso é para animais, né? Isso. Mas só que o que acontece? Você pode fazer o que você quiser com o animal, justamente porque ele não sente dor ou porque ele não tem consciência. Que tipo de dor? E ali naquele caso ali, os androides também sentem dor. Sentem tristeza. Sentem. O androide, antes de morrer, ele pede a Deus. Ele lembra de Deus, ele fala... Porque pai. O contexto ali do parque dos robôs, eles estão incluídos num contexto de velho oeste americano, né? Eles são religiosos protestantes, em geral, né? Protex, né? Viva Lutero. Obrigado, Lutero. Obrigado. Mais uma vez aí. Obrigado. Fica só ali na sola da escritura. Aí, então... Essa questão de que eles podem fazer o que eles quiserem. É pelo pioneirismo. O Davi aqui, nosso amigo Talibã, ele falou... Ele tá achando ruim que a gente não citou Calvino, né? Mas é pelo pioneirismo, né? Até poderia falar de Calvino na discussão aqui, na questão de predestinação, né? Porque, de fato, uma premissa básica do catolicismo é de que há liberdade de escolha. Essa, inclusive, é uma das condições necessárias do argumento contra o problema do mal que Agostinho faz, né? Que é a noção de liberdade. Só há liberdade porque o homem poderia escolher o mal, e o mal é justamente a ausência de bem, né, ali no contexto agostiniano, enfim. E o Calvino vem com uma proposta bem diferente, né? Mas, enfim, isso é outro tema. Eu acredito que isso possa se traduzir, sim, no dilema da série, até porque eu vejo uma outra coisa que... Isso aí foi o que eu percebi, não teve nenhuma frase em si, mas é uma coisa bem simples de se pensar, é justamente em relação à violência que os recém-chegados têm com os anfitriões, né? Ou seja, que os humanos de carne e osso têm com os androides, acaba se relacionando com o conceito da Arendt da banalidade do mal. Aliás, eu usei esse argumento no Enem quando eu fiz para passar para filosofia, né? Foi um dos meus repertórios, né? Fala aí sobre o argumento. Então, a Arendt fala o seguinte... Arendt que você está falando, Hannah Arendt? Isso, exato, perfeito, meu amor. Isso é lindo. Porque o Brasil tá precisando disso. Eu não consigo, não aguento. Pelo menos eu vou deixar dentro do contexto da série, tá? Como eu falei, já há uma narrativa pré-programada. Os recém-chegados, eles podem fazer o que eles quiserem com os anfitriões. Aliás, eles são robôs, né? Então, foda-se. Eles pagaram pra isso, né? Eles pagaram pra trepar... Matar, fuder... Matar, estuprar... sequestrar, trocar tiro, né? Como se isso fosse novidade, hein? Só que aí entra em questão de que esses... como tem uma realidade pré-programada, uma narrativa pré-programada, as consequências desses atos de maldade influencia tanto na moral vingente da sociedade ali, porque toda vez que retoma, né, o episódio lá a narrativa, ela se reconstrói dia após dia, como ela fica dando aquele looping, né? Aí tem a história do bandido, que sempre tem um bandido que está lá roubando todo mundo, matando todo mundo. E à medida que eles vão criando autoconsciência, eles vão começando a se perguntar, né? Caramba, cara, tem um bandido aqui, hoje, fazendo exatamente a mesma coisa que o outro bandido fez ontem. E aí isso influencia diretamente no desenvolvimento dos personagens. Isso mostra como a maldade, ela vai ter sempre uma consequência, não importa que tipo de maldade seja. Isso também tem diretamente a ver com outra questão da série, que é, bem, se nós criamos os androides, criamos eles para ter consciência, então nós somos responsáveis pela ética deles, somos responsáveis pela vida deles.
Essa é uma dúvida que eu deixo pro nosso... Mas você ia conectar com a Hannah Arendt. Então, a questão é essa. Lá os anfitriões podem fazer o que eles... os recém-chegados podem fazer o que eles quiserem. Então eles estão banalizando o mal... Eles estão usufruindo da liberdade deles para cometer atos que, até mesmo dentro daquela realidade, não deixam de ter consequências. É graças aos atos de maldade dos recém-chegados que os androides começam a despertar a consciência. Mesmo que eles sejam pré-programados por uma narrativa que... Uma consciência moral? Exato. Inclusive há uma teoria subjacente na série de que a consciência vem do sofrimento também. Exato, né? Sim. Quanto mais eles sofrem, mais eles geram consciência de si e mais se tornam livres, em outro sentido. E é engraçado, porque a primeira frase da Dolores, quando a primeira aparição da Dolores ali pra gente, né? Dela naquele mundo, eu não me recordo agora exatamente, ia ser muito interessante eu lembrar disso agora, que ela fala que há pessoas que olham para o mundo através das trevas, há outras ela prefere ver o lado bom. O lado bom das coisas. Das pessoas. Das coisas da vida em si, né? Das coisas belas da vida. E isso está intrinsecamente ligado com essa questão da consciência moral. Que eles são pré-programados a ter uma rotina perfeitinha, mas que aí quando entram os desgraçados lá, começam a fazer as coisas erradas, eles despertam esses androides desse looping. Por consequência, eles acabam os anfitriões, os recém-chegados acabam não sofrendo, né, porque eles não podem sofrer dor. Mas aqueles que estão ao redor, os androides, aquelas pessoas que começam a despertar consciência, começam a ter outros tipos de sentimentos que elas não sentiam antes, eles começam a sofrer, cara. E você sente aquela série, não deveriam ser assim. E você sente, porque a série ela é boa nisso. Ela consegue te fazer sofrer pelos androides. Porque ela tenta criar uma empatia, né, pelo aquele dia a dia bonitinho que eles têm, embora com todas as exclusividades do Velho Oeste, né? Sempre vai ter um desgraçado que vai querer roubar alguém. Na verdade, não a Dolores, ela tá lá na casinha dela, vive com o pai dela, aí tá lá, conversa com o pai dela, ri. Se eu não me engano, a primeira suspeita que você tem é quando ela tá parada assim e pousa uma mosca no olho dela e ela não se mexe. Aí, mas tipo, a Dolores tá lá vivendo a vida com o pai dela, tal, tem um cara que corteja ela, que ela gosta dele, anda a cavalo, o namoradinho dela. Eles andam a cavalo e tal, do nada chega o maluco, mete bala no pai, no namorado, pega, estupra ela e é isso. E no dia seguinte ele vai fazendo a mesma coisa, ele vai chegando num ponto em que ele começa a entender como é que funciona melhor ali o sistema da cidade, e ele começa a cavar mais ainda, ele começa a criar relação com outras pessoas, com outros androides. Não, mas espera aí, esse é o William, né, o Homem de Preto. Sim, ele mesmo. Então, mas ele já tá ali desde jovem, que ele vai lá, inclusive eu acho que ele é um dos acionistas da empresa. Sim, ele é uma cara ali no universo, no microcosmo ali do Westworld. E essa questão dele ir cavando cada vez mais naquela cidade, naquele mundo, me lembrou muito aquele filme... o William... Feitiço do Tempo, isso mesmo. O William, quando ele começa a ir jovem pra lá, ele tem uma... o William, ele tem uma questão, quando ele começa a ir pro parque, que ele se apaixona de verdade pela Dolores quando ele é jovem. Mas ele tem uma desilusão, porque é um robô, ela vai se apaixonar por vários outros. Enfim. E aí ele tem uma desilusão que vai começando levando ele para esse lado mais obscuro da relação dele com os robôs. Sim, e exatamente esse é um ponto interessante que vai ter uma relação com o que eu quero dizer, porque como ele já está lá há tanto tempo, ele consegue penetrar entre linhas ali pelo sistema da cidade. Então ele consegue, em outro dia, ele já consegue coisas que normalmente alguém que, sei lá, por exemplo, ele nasce, uma pessoa vai para aquele mundo como um banqueiro. O cara tá tanto tempo ali que ele já conhece outros androides, ele já sabe como é que funcionam outros androides que tem relação com a economia da cidade, e em um dia ele consegue algo que esse cara que é banqueiro ele não consegue. Porque, e graças a isso, ele consegue
ele tem ele já é imortal, né? Ele já é invencível praticamente. Ele consegue fazer tudo que ele quer, literalmente. Porque ele tem tudo na palma da mão. E aí também entra essa questão da consciência moral na banalidade do mal. O cara literalmente vira Lúcifer. O cara é maluco, doente. Quando você vê ele no começo, você vê, esse cara, depois que sair daí, ele tem que ser preso. Porque esse cara é um perigo para a sociedade. De tudo que ele faz. Tanto que uma das questões, né, que tem a questão do plot twist, que passa ele jovem e ele velho, você nem passa pela sua cabeça que seja a mesma pessoa, porque ele jovem é uma coisa, ele é bonzinho, ele segue uma moralidade mesmo com os robôs, ele velho, ele toca o zaralho. Então, exatamente, o cara, ele se corrompe, né, com aquele mundo. O poder corrompe. O poder corrompe. Porque literalmente o cara tem poder pra fazer qualquer coisa lá dentro, né? E ele já conhece, ele já sabe como é que funciona. Ele tá lá há tanto tempo que ele consegue coisas que normalmente uma pessoa que já tem, como eu expliquei aqui pro Davi, que uma pessoa normalmente que tem acesso direto não consegue, porque ele sabe como é que funciona tudo. E aí o cara vira Deus, ele vira um ser onipotente ali. E aí tem intrinsecamente relacionado a essa super banalização do mal. Por trás dele. E acho que basicamente é isso. Deu a sua palestra aí, falou tudo que você tinha pra falar? Você gostou da minha palestra? Gostei. Acho que a gente pode encerrar, que eu tô morrendo de fome. Eu também, mas eu tô com fome de outra coisa. Tem que melhorar a postura dele, porque ele não vai crescer profissionalmente desse jeito. Eu agradeço aos senhores aí pela audiência e fiquem com Deus. Nos vemos no próximo episódio. Agradeço a minha mãe. Nos vemos não, vocês nos ouvem e eu não ouço vocês porque eu não quero. Esse bando de animal já vai embora, né? Esse bando de cavalo, moro? Valeu, sua comédia! E hoje a gente fica por aqui. Os produtores deste programa gostariam de agradecer a professora Alice Bittencourt Haddad por ter liberado a sala do Aporia, Núcleo de Pesquisa em Filosofia Antiga da UF, para que pudéssemos gravar esse podcast. Este episódio usou áudios de Canal Away, TV Pirata, Hermes e Renato, Pablo Marçal, YouTube, Dr. Enéas, Canal Cineolho, Silas Malafaia, Alborguete, Judeu Baruch, o É da Coisa e Chico Anísio Show. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos debatedores. Chegamos ao final do nosso debate. Se quiser, assina nosso feed e dá uma olhada nas nossas redes sociais. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Não aguentava mais! A gente tem feito coisas admiráveis, né? Extrapola conceitualmente tudo aquilo que foi estabelecido como ético, não é? Na medida em que se impõe as aspirações comunitárias, muito mais relevantes e prementes. Entendeu, minha amiga? Esse tipo de gracinha aí eu respondo com o meu trabalho. Eu aposto que aqui ninguém sabe com quanto dinheiro se compra um litro de leite, ama. O mundo é falso. Os caras não sabem nada, pá, entendeu? Não sabem nada.